Boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui, reunidos. É muito bom estar aqui nessa casa. Então, sempre trago um abraço de todos que fazem o Seara Espírita Maria de Nazaré, lá na Boa Vista 2. O nosso tema de hoje, ele está contido lá no capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, esse capítulo 4. O item é o 24, limites da encarnação. Para a gente compreender um pouco melhor, a encarnação, essa palavra, ela significa que nós vamos nascer em um corpo de carne, viver a vida no corpo físico, sem referência ao número de vezes, porque nós precisamos estar no corpo físico para nos movimentar, evoluir, E reencarnação são as várias encarnações, as vidas sucessivas que nós precisamos ter, porque uma é impossível a gente resolver todas as nossas questões. Então, já tivemos muitas e vamos ter inúmeras, Então, a reencarnação, ela refere-se ao número de vezes que nós vamos encarnar, Então, antes da gente entrar no assunto, vale lembrar que nós devemos pensar nos elementos gerais do universo, Os elementos gerais do universo é espírito, matéria, Deus acima de tudo, Então, esses elementos estão nas leis de Deus, Então, a matéria faz parte da lei divina. Então, nós precisamos dela para nos movimentar, para evoluirmos. Então, nós fomos criados como? Nós fomos criados simples e ignorantes, Não havendo diferenças entre nós. Do início, nós não temos nenhuma diferença. Fomos criados simples e ignorantes. E quando se fala simples e ignorantes, não é na condição de homem e de mulher. É lá desde o início, quando a gente só podia comandar um corpo simples. Então, a gente não vai entrar no mérito, mas é desde o início, nesse elemento espiritual. Então, a gente foi criado assim, ignorante, não no sentido de brutalidade, mas no sentido de desconhecedor das coisas. Então, a gente vai evoluindo ao longo dos milênios, a gente não sabe até quando, não temos ideia, mas nós vamos chegar à perfeição. Então, a encarnação, ela se insere, como eu disse, na lei natural, que é o conjunto de leis divinas que regem a vida no universo, indicando o que nós devemos e o que nós não devemos fazer para alcançarmos a felicidade. No item 24, que é sobre os limites da encarnação, que é o Espírito São Luís que traz essa mensagem, já começa com a pergunta: quais os limites da encarnação? Quais são os limites da encarnação? Então, o Espírito São Luís, ele explica que a necessidade de o Espírito encarnar está diretamente ligado ao seu grau de purificação e evolução. Então, nós temos a necessidade de encarnar. Então, vamos purificando o nosso espírito ao longo da nossa caminhada, da nossa jornada de espíritos eternos. A encarnação em um corpo
material denso, feito esse nosso, né, como temos aqui na Terra, essa não é eterna, de maneira alguma, né? Mas um estágio necessário para a aprendizagem e o aprimoramento moral. Esse corpo nos limita, né? Porque ele é muito denso. Observemos, nós conseguimos ter aqui 5 sentidos, mas tem muito mais. Mas esse corpo, ele abafa um pouco, né? E a gente não tem essa liberdade de sentir algo a mais no momento que nós estamos. Então, a gente é limitado nesse corpo, mas o Espírito São Luís diz para a gente que é temporário, é um estágio necessário para a aprendizagem e o nosso aprimoramento moral. Então, ele diz também que o corpo ele vai mudando de densidade à medida que se purifica. Esse corpo se purifica como? Como é que se purifica? É o corpo ou o espírito? Né? Então, o espírito ele atua, né, no corpo. E na medida que o espírito vai se modificando, o corpo também vai se modificando. Mas a gente vai explicar isso mais na frente. Então, em mundos mais adiantados, né, a gente rasteja aqui, né, nós rastejamos ainda aqui. Mas em mundos mais adiantados, diz São Luís que ele é menos pesado, menos grosseiro, menos sujeito às vicissitudes. Vejam, isso é muito consolador para a gente. Nós não vamos ficar o tempo todo com um corpo pesado, não, só tem aqui, só tem esse tipo de corpo para nós nos movimentarmos e evoluirmos. Não, ele diz que, como existe muitas moradas na casa do Pai, essas moradas elas não são iguais, é de acordo com a evolução do espírito. Então, nós estamos num estágio de evolução aqui na Terra, que necessitamos de um corpo assim, ainda muito grosseiro, muito denso, limitado. Né? Então, ele diz, tem em lugares, outros mundos mais adiantados, o corpo é mais leve. E em graus mais elevados, claro, esses espíritos estão. Então, o corpo é diáfano, né? Ele é quase fluido, com o corpo material, porque nós somos formados de 3 partes, né? Nós temos o espírito, que é a centelha, que a gente não sabe como é esse espírito, como os espíritos nos dizem que a gente ainda não tem condição de compreender essa essência, mas também nós temos a vestimenta do espírito, que é o perispírito. Então, esse perispírito é o corpo do espírito. O espírito nunca vai deixar. Por quê? Esse corpo perispiritual, ele evolui também. Evolui. Então, ele vai evoluir tanto, porque é o espírito que modifica. É apenas um corpo. Então, ele vai ficar tão etéreo que vai se confundir com o espírito. Porque o espírito precisa de um corpo para se manifestar. Então, nós continuamos sempre com o corpo perispiritual. E o corpo material, dependendo do mundo que nós estamos, ele é diferenciado. Então, São Luís diz que, em graus mais elevados, esse corpo material, o corpo, é diáfano, quase fluídico. Acaba por se confundir com o próprio perispírito. Veja, ele faz a comparação com o perispírito. Então, tem lugares, tem mundos onde o corpo material se confunde com o perispírito.
Lá na Gênese, no capítulo 14, que fala sobre os fluidos, tem lá um textozinho que diz o seguinte: dando-se Júpiter, veja, Júpiter é um planeta que está no nosso sistema solar. Ele é mais evoluído do que a Terra. Então, lá na Gênese, a gente vai encontrar o seguinte texto: dando-se Júpiter como orbe muito adiantado em comparação com a Terra, como um orbe onde a vida corpórea não apresenta a materialidade da nossa. Veja, no nosso sistema solar, né, tem outro, fala-se de Marte também, mas em Júpiter, que faz parte do nosso sistema solar, o corpo material já é diferenciado. O envoltório é mais leve. E, claro, o seu perispírito também, porque o perispírito vai, né, ele se transforma, o corpo vai acompanhando também essa transformação, né, de acordo com os mundos e de acordo com a nossa evolução, nós vamos habitar mundos mais evoluídos, porque são solidários. Então, essas duas vestimentas, elas vão ser diferenciadas, mais fluídica, mais leve, né? Que a gente pode até volitar ao invés de rastejar. Então, lá em Júpiter, a materialidade do corpo já é diferenciada, diz na Gênese. Ele diz também que nós não poderíamos existir neste mundo Júpiter com o corpo que nós temos, porque é diferenciado. Aí a gente vai lembrar também que cada mundo tem a sua estrutura fluídica, né? Então a gente não pode, eu vou passear aí no universo. Tanto que a ciência coloca sonda, coloca vários instrumentos, mas para algum humano aqui da Terra e para lá, tem que ter aparelhos adequados que ele possa ir dentro para poder ir para essa atmosfera desse outro planeta. Então, não existe nenhum mundo igual, não é? Porque nós estamos envolvidos nesse fluido cósmico universal, né? Essa energia que envolve todo o universo e que cada globo ele vai pegar um pouco e transforma. Isso daria uma outra palestra, mas só para a gente entender que os fluidos nossos aqui da Terra é diferenciado. Outro, Júpiter é diferenciado, cada um tem o seu. Então a gente não pode chegar e dizer, não, eu vou lá para Marte agora, porque nós temos a ciência que daria condições da gente ir. Foi a Lua, então daria para ir ficar lá do jeito que a gente está? Não, porque a atmosfera é outra, né? Os fluidos é outro, então é mais rarefeitos. Nós ainda estamos numa atmosfera ainda pesada, não é? Então, quando o espírito ele chega a um patamar de evolução, então não há limite para esse espírito. Ele vai por toda parte. Mas nós que estamos aqui nesse planeta, né? Nós vamos estar de acordo com o que a gente pode viver aqui. Nós não podemos sair daqui para qualquer outro, a não ser que nós vamos, ao longo da nossa caminhada, nós vamos evoluindo, vamos purificando e fomos chamados para outro, já que aqui não vai comportar, né? Já evoluí, já todas as possibilidades aqui terminaram de evolução, então o espírito vai para outro planeta. Mas ele se reveste, ele deixa esse corpo espiritual, a material, e vai se revestir com outro, de outro lugar. Então, os mundos, eles são solidários. Lá na questão 166 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta:
Como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? O que é que os espíritos respondem? Sofrendo a prova de uma nova existência. Então, é uma lei natural. Nós precisamos estar num corpo até chegar um tempo que nós vamos ser espíritos perfeitos. E ele pergunta na 166A, ele pergunta como realiza essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito? Depurando-se. Depurando-se. A alma, indubitavelmente, experimenta uma transformação, mas para isso necessário lhe é a prova da vida corporal. Então, eu estou aqui encarnada, nós estamos encarnados. Então, estamos num corpo de carne. Nós vamos depurando à medida que a gente vai evoluindo moralmente. Nós desenvolvemos aqui, nós passamos por experiências aqui, material, para evoluirmos moralmente. Então, nós necessitamos ainda de estar aqui experienciando para evoluirmos moralmente. Então, é muito importante a nossa vida material. A gente não pode, agora eu vou viver para o espírito. Vou me isolar e vou viver para o espírito. Não, nós necessitamos dessas experiências para evoluirmos moralmente. Então, ainda na 166B, ele pergunta, a alma passa então por muitas existências corporais? E os espíritos dizem, sim, todos contamos muitas existências, muitas encarnações. Os que dizem o contrário pretendem manter-vos na ignorância em que eles próprios se encontram. Esse é o desejo deles. Então, nós vamos evoluindo, né? Vamos passando de fase, mas quem é que faz isso? Quem é que faz isso? Nós mesmos. Nós mesmos precisamos nos esforçar para depurar. Eu já posso começar esse processo de desmaterialização, no sentido de evolução moral, de aprendizagem. Sim, eu posso começar aqui agora? Posso, buscando o bem. Não é isso que faz com que o espírito evolua? Em vez do corpo grosseiro e depois eu venha ter um corpo mais leve, é assim que a gente vai se depurando. Nós vamos nos esforçando. E é a busca do bem, a nossa transformação, é que a gente já começa o processo de desmaterialização, poderíamos dizer assim. Porque a gente vai ficar mais livre, porque nós vamos ter consciência de que somos espíritos eternos e que estamos aqui para aprender e nós vamos nos esforçar para isso. Então, não é porque eu estou aqui na Terra, que eu digo, esse mundo, com esse corpo pesado, que eu rastejo, é uma bênção eu estar aqui. Porque espíritos mais evoluídos encarnam aqui, nesse corpo grosseiro, para auxiliar a nós. Eles encarnam, mas eles mantêm o que ele já aprendeu. Então, ele, pelo seu andar aqui, ele ilumina aonde ele vai. Né? Então, eu estava relendo, né, que fazia muito tempo, eu peguei o livro Renúncia, que é Psicografia de Emmanuel, né, e Psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Eu estava relendo e lendo o prefácio ainda, o Espírito Alcione, né, que ela veio de um orbe, lá da estrela de Sírios, né, que é o sol deles. Então, no orbe daquele já estava mais evoluído.
E ela vem para ajudar, né? Uma pessoa que ela amava muito, um homem, ela vem para a Terra. Então, Emmanuel, no prefácio, ele começa a descrever ali como é aquele espírito, aquela criança já iluminada, o egoísmo quase zero, que ela se preocupava já como criança, o amor pelas criaturas. E ela depois vai, né, desenvolvendo, já adulta, então ela já demonstra ser um espírito bem à frente, bem mais evoluído, bem mais livre, porque, embora passou por provas, né, aqui, porque ela veio como uma missão, mas era uma missão difícil, né, ajudar aquele homem que ela amava tanto. Então, ela estava muito além, já estava em outro orbe, ela pediu para vir. Então, houve toda uma preparação para poder sair daquela atmosfera leve, mais sutil, para vir para essa atmosfera pesada. Então, diz que ela passou muitos anos se preparando para revestir-se dessa matéria daqui da Terra. Então, mas mesmo ela, nesse corpo grosseiro, ela se mostrava um espírito bom, bondoso, com amor no coração. E foi toda a vida dela desse jeito. Então, isso quer dizer que nós estamos numa escola abençoada. A questão desses limites, né, do nosso corpo, a gente mesmo, nós mesmos vamos trabalhar para isso. Mas eu achei isso assim maravilhoso, porque a providência divina nos dá a oportunidade, né, da gente trabalhar, se esforçar. Por quê? Porque é da lei que o mérito seja nosso. Então, a gente vai ver só mais duas questões do Livro dos Espíritos, que a 169, Kardec pergunta, é invariável o número das encarnações para todos os espíritos? Quer dizer, não muda, é para todo mundo igual, é invariável, não muda. Ele diz, não, aquele que caminha depressa, quer dizer, tem um limite aí. Não, é tudo igual, a gente vai reencarnar tantas vezes. Ele diz, não, aquele que caminha depressa, há muitas provas se forra. O que quer dizer isso? De muitas provas ele se livra. Vejam, isso quer dizer que nós somos os artífices da nossa própria felicidade. Quer dizer, nós somos os artistas. Nós podemos modelar o nosso corpo. Nós somos formados de 3 partes, né? Nós temos a essência, que é o espírito, que esse nunca é para sempre, né? Até onde nós sabemos é para sempre, espíritos eternos. O perispírito, que acompanha esse espírito, e nós temos o corpo. Mas vocês sabiam que tudo que a gente faz aqui fica registrado no nosso perispírito? Que é como se fosse a caixa preta do avião. Então, nós podemos registrar no nosso perispírito, começar desde agora, iluminar ele. E limpando ele, porque nós viemos aqui para um novo começo. Mas nós temos as nossas tendências. Analisemos e nós vamos detectar isso em determinados momentos da nossa vida, em determinadas circunstâncias. Aí vem aquela coisa ainda, né? É como se diz, o lobo desperta. E meu Deus, são as nossas tendências que estão latentes, porque nós viemos para um novo começo. Então, nós devemos ter muito cuidado com os gatilhos que aparecem, para a gente não cair na mesma situação de um passado. Então, analisemos, por isso que os espíritos nos sugerem que devemos buscar o autoconhecimento, como nós somos realmente.
Porque às vezes em determinadas situações, nem a gente, meu Deus, eu fui capaz de dizer isso, ou eu fui capaz de fazer isso, porque são tendências que nós trazemos, que dependendo dos gatilhos que são acionados aqui, que são as circunstâncias, as experiências da vida, nós podemos cair novamente. Então, nós estamos aqui para não acontecer isso, para que esse novo começo, ele aconteça de verdade para todos nós. Então, nós somos os artífices, por isso. Então, eu posso iluminar o meu corpo, porque eu vou impressionar o meu corpo perispiritual, que, consequentemente, vai passar para o meu corpo material. Assim como o que a gente faz no corpo, se a gente negligencia o nosso corpo material, vai impressionar o nosso perispírito. Então, ainda nós adoecemos, né? São as vicissitudes. Por quê? Quem é que está doente? É o corpo, né? O perispírito. Quem está doente é o espírito. Então, vai impressionar no perispírito. Então, por isso, as doenças que nós temos, né? As limitações, as vicissitudes do nosso corpo. Então, nós podemos já, aqui e agora, né? Porque nós já temos recursos divinos ao nosso redor, que nós podemos usar esses instrumentos para melhorar a nossa condição. E limpando, né, de uma forma bem simples para a gente entender, e limpando o nosso perispírito. Porque o que a gente pensa fica ali registrado. Os pensamentos formam imagens. E essas imagens ficam ao nosso redor. E dependendo dela, vai atingir, vai impressionar o nosso corpo espiritual. Passa para o corpo material. Né? Não vê os médicos dizerem hoje que é emocional. Né? Tem uma doença muito comum hoje, que é a fibromialgia. O que é que os médicos dizem quando vão? Olha, ela é uma doença emocional. A pessoa sente dor por todo canto. Não é? Sente dor. Eu conheço uma pessoa que ela disse que não pode nem tocar. Tem momentos que ela está em crise que ela não pode nem tocar. E os médicos hoje já dizem, porque eles não têm uma ideia de onde é que vem ela. Então, eles dizem, é emocional, ela é muito mais emocional. Então, nós vamos modelando o nosso corpo, através das nossas ações, os nossos pensamentos. Não é? Guarde raiva, guarde o rancor. Fique ali remoendo, para ver se no outro dia a gente está péssimo, a gente acorda mal. E se a gente persiste, nós vamos adoecendo e o nosso corpo vai sentir. Então, na questão 909, que eu gosto muito dela, Kardec pergunta o seguinte: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Vejam que interessante. Porque o Espírito São Luís, nesse item, o item 24, limites da encarnação, ele vai dizer que nós é que purificamos. Nós é que purificamos o nosso corpo. Nós vamos mudando o nosso corpo, modelando ele, de acordo com aquilo que nós fazemos. Então, na questão 909, Kardec pergunta: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Pelos nossos esforços, nós poderíamos vencer as nossas más inclinações. E os espíritos respondem: sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. Vejam, o que lhe falta é a vontade. E tem aí um com exclamação. Ele fala assim: quão poucos dentre vós
fazem esforços. Isso quer dizer o quê? Nós somos um pouquinho preguiçosos, ou muito. Nós somos ainda ligados nós somos egoístas ainda, não é? A gente às vezes diz, quando está passando por alguma coisa, parece que só somos nós que passamos. Alguma dificuldade, alguma coisa que a gente tem que tentar superar, muitas vezes a gente se desespera, reclama, fica insatisfeito, né? Então o Espírito diz aqui, insignificantes até. Eu digo, quando eu vi essa questão pela primeira vez, ficou me martelando. Eu digo, mas é tão difícil, meu Deus, como é que ele diz que fazendo esforços muito insignificantes? Porque a gente sabe que é difícil. Mas quando ele diz assim, o que lhe falta é a vontade, então o que falta em nós é nos esforçarmos, termos a vontade e nos esforçarmos. Isso quer dizer que nós somos capazes de fazer a diferença para melhor. Ao mesmo tempo que ela foi intrigante para mim, também me deixou muito feliz. Porque eu digo, meu Deus, então eu tenho condições. Porque ele diz, o que falta em você é a vontade. Se tiver vontade, nós vamos caminhar para frente. E também eu pensei, se eu tenho vontade e me esforço, o que é que vai acontecer? Eu posso ser impulsionada, por quê? Eu lembrei que os recursos divinos estão ao nosso redor. Digo, meu Deus, a gente tem, assim, impressionante os recursos divinos. Né? E lembrando de Jesus, digo, o próprio Jesus veio e deixou um legado para a gente, de ensino. Nós nós somos preguiçosos ainda. Digo, se a gente se envolvesse mais com os ensinos do Mestre, nós seríamos impulsionados para essa mudança em nós. Porque a misericórdia divina, ela é infinita, infinita. Porque nós somos espíritos ainda devedores. Mas observem que sempre ao lado de uma dor tem uma bênção. Sempre aparece algo bom. Tudo que acontece de ruim, sempre tem alguma coisa para melhorar. Eu me lembrei da novela agora. Tudo que acontece de ruim é para melhorar. E é verdade, porque vem uma dor e depois, observem, eu comecei a analisar isso na minha própria vida. Porque todo mundo que está aqui na Terra passa por aflições, não é? Jesus disse, bem-aventurados os aflitos. Mas quem são esses aflitos? São aqueles que sabem passar pelas aflições, não é? Então, eu fui observando na minha própria vida. Porque às vezes tinha situações difíceis, e mesmo que eu ficasse aperreada, chorasse, não resolvia, de jeito nenhum. Então, com esse aprendizado, aí a gente vai se acalmando. Vejam, que consolador, a gente se acalma. Os ânimos, né, ficam serenados, e a gente vai pedindo força, para que nós mesmos encontremos a solução para aquela situação. Porque eu sei que daquele outro jeito não resolvia. Ficar chorando, ficar na cama, ficar pensando. Não, como é que eu vou fazer isso? E muitas vezes vinha mesmo a resposta. Às vezes de uma forma na maioria das vezes, é de forma sutil. E a gente, encontrei. Às vezes até através a gente dorme, sonha, não se lembra, mas acorda com aquela ideia de, meu Deus, já sei o que é que eu vou fazer. Então aí a gente vai percebendo que a misericórdia divina é infinita. Basta que nós nos conectemos, utilizemos os nossos pensamentos, que é a base para tudo em nossa vida. Porque Emmanuel diz assim, que nós somos o que pensamos. Então, eu penso, eu
crio a imagem. Então, imaginemos, se a gente pensa negativo, nós também. Como nós sabemos que existe o lado espiritual, nós vamos atrair seres que pensam daquela forma. E não é porque eles são inimigos nossos, não. É porque eles estão na mesma faixa vibratória. Eu estou pensando mal, vai ter igual a mim. Assim como tem encarnados, a gente se reúne com aqueles que nós temos afinidades. Então, a gente tem que analisar quais são as minhas afinidades. Assim são os espíritos. Então, não adianta botar a culpa neles. Tem as afinidades. Então, nós somos os artistas da nossa própria vida, embora os instrumentos que a providência divina coloca ao nosso redor, eles são infinitos, é impressionante. Então, São Luís diz assim: de acordo com o mundo em que é levado a viver, o espírito reveste o invólucro apropriado à natureza desse mundo. O próprio perispírito, a vestimenta do espírito, que quando a gente sai do corpo, nós continuamos com ele. Se alguém nos ver e nos reconhecer, é o perispírito. Então, eu posso estar aqui com essa roupa e desencarnar. Então, eu posso aparecer para alguém que me viu com a mesma vestimenta, não é? Então, eu vou seguindo adiante. Então, é o perispírito. Então, esse perispírito, ele evolui porque de acordo com o espírito. Então, vamos nos purificando, os corpos vão se purificando também. Então, esse perispírito vai se confundir um dia com o próprio espírito, que vai ser aquela centelha que a gente não saberá. Nós não saberemos distinguir o espírito do perispírito, aquela luz imensa, que nós vamos ser essa luz, não é? E Jesus diz que brilhe vossa luz. Nós não precisamos esperar até lá. É claro que a caminhada é longa, mas nós já devemos começar a acender uns pontinhos em nós, porque Jesus diz, brilhe vossa luz, e é imperativo, brilhe vossa luz. Porque nós temos, e nós podemos desenvolver isso em nós, o bem, é um trabalho nosso, o que eu acho muito interessante. Não porque Deus vai fazer isso por mim. Claro que tudo depende da providência divina. Mas a nossa caminhada, nós vamos experienciando. Tem as ajudas? Tem. Mas eu tenho que levantar, caio lá na frente, levanto de novo, porque é assim que o espírito consegue a sua purificação. E assim, consequentemente, nós podemos habitar, claro, outros mundos melhores, com certeza. Porque Jesus diz, há muitas moradas na casa do Pai. Eu vou preparar o lugar para vocês. Então, de acordo com o que a gente vai fazendo, nós vamos habitar as moradas que nós necessitamos. No momento, nós necessitamos dessa aqui. E que nós devemos ter gratidão e nos esforçar para começarmos o processo de desmaterialização no sentido da nossa melhora. Então, o Espírito São Luís diz que o próprio perispírito passa por transformações profundas, torna-se cada vez mais etéreo, até a depuração. A depuração completa, quer dizer, vai ter um limite, não é? A depuração completa, que é condição dos puros espíritos. Então, chegando a puros espíritos, eles vão estar ali próximos da providência divina, de Deus, os colaboradores diretos da providência. Determinados espíritos que chegam a um grau mais evoluído, ele pode reencarnar aqui? Pode, em missão. Vejam bem, em missão. Nós não podemos ir para o mundo dele, porque nós não temos condição, não entenderíamos nada. Mas eles podem vir para o nosso, nos auxiliar. Essa solidariedade dos espíritos evoluídos para ajudar no nosso progresso. Então, nós vamos chegar também a esse patamar. Mas quando chega a perfeição absoluta, só Deus. Mas quando chegamos próximo, ali mais próximo da divindade, nós
podemos ir a qualquer parte, né? Colaboradores diretos de Deus nesse universo ou multiverso. Já imaginaram? Então, São Luís diz, tem uns mundos especiais para os espíritos puros, mas estes não eles ficam presos, eles não ficam presos, a gente fica preso aqui, mas eles não ficam presos, só em mundos inferiores feito nosso. A liberdade que eles têm, lhes permite ir a toda parte, onde os chame as missões que lhes estejam confiadas. Então, eles vão para as missões, né? E nós ainda presos aqui. Para sempre, não. Então, o tipo de matéria que temos aqui, diz São Luís, o tipo de matéria que temos aqui se limita a mundos inferiores. Olha a Terra, mundo de provas e expiações. Antes era o quê? Mundo primitivo. Então, nós estamos mais próximos do início? Estamos. Né? Então, cabe aos espíritos que estão aqui se esforçar para se libertar dessa matéria grosseira, né? Então, mais ou menos, rapidamente, como é que a gente faz isso? Rapidamente, trabalhando pela sua purificação. Mais ou menos rapidamente, trabalhando pela sua purificação. Então, somos nós. É por isso que nós podemos já começar a fazer esse trabalho em nós. Porque quando a gente chega na erraticidade, ele diz aqui também São Luís, no estado de erraticidade, que é o intervalo entre as existências. Erraticidade quer dizer, eu vou precisar voltar. É os intervalos entre as existências. Nós temos que passar um tempo na erraticidade, num plano espiritual, que está ligado à Terra, não é? À Terra. Nós vamos passar esse período. Então, ele diz, no estado de erraticidade, que são os intervalos das existências corporais, a situação do espírito guarda relação com a natureza do mundo a que o liga, o grau do seu adiantamento. Então, nós, na erraticidade, ficamos presos ainda na atmosfera da Terra. Mas também, na erraticidade, dependendo de como nós agirmos aqui e agora, nós podemos ter um pouquinho de liberdade lá. Não podemos ir a outros mundos, mas nós podemos ficar mais tranquilos, né? Mais um pouquinho mais livre, porque a gente compreende mais pelo esforço que nós fizemos agora. Então, o sofrimento não vai ser tão grande, né? Porque muitos, na erraticidade, ficam desesperados. Ou aqui mesmo, pegada onde eles viviam, né? Com as pessoas que eles conviviam, o trabalho que eles tinham. Quando nós começamos a trabalhar desde já, né? Sabendo que um dia nós vamos deixar esse corpo, na erraticidade, embora aqui na Terra, na atmosfera terrestre, nós podemos ficar um pouquinho mais livre, compreender mais, né? ter mais liberdade, ter mais tranquilidade. Até nisso depende de nós. Então, o espírito nesse intervalo, veja bem, ele diz, pode ser mais feliz, livre, esclarecido. É claro que espíritos mais elevados, ele não fica preso, né? Dependendo do mundo onde ele está, ele não fica preso feito a gente. Mas nós geralmente ficamos, né? E ainda agarrados. Mas dependendo de como nós estamos agindo aqui e agora, nós podemos ter uma certa liberdade, sim. Então, nesse intervalo, a gente pode ser mais feliz, livre, esclarecido, conforme está mais ou menos desmaterializado. Então, depende do trabalho que a gente está fazendo aqui agora. Então, o espírito, não há, só para a gente encerrar, revisar um pouquinho os pontos aqui. Não há limites fixos, porque nós vamos chegar à perfeição, mas não sabemos quando, porque vai depender do nosso trabalho, não é? Então, o espírito vai chegar à perfeição, mas não há aquele limite fixo, determinado tempo vai acontecer. Não. Quer ir mais depressa?
trabalhe, se esforce, que isso tem a possibilidade de acontecer. Não é? Eu posso, com o meu esforço, andar mais depressa. Olha que bom, né? O envoltório material evolui, né? Porque o espírito vai melhorando e essa matéria ela vai ficando mais etérea, né? O mundo também, a gente sabe que, por exemplo, a Terra vai para a regeneração, já vai ter uma qualidade melhor, né? Porque a qualidade daqui ainda está muito misturado, né? A gente tem do primitivo, aquele que tem mais conhecimento, aí tem aqueles intermediários. Está muito misturado as energias, os fluidos que envolvem o nosso planeta, ainda pesados, embora tenha puros aqui, porque nada é tudo ruim, não. Tem puros aqui. Tanto que os espíritos mais evoluídos, quando vêm para cá, precisa reencarnar na Terra para auxiliar, para nos ajudar. Pela sua qualidade já de espírito mais evoluído, as moléculas que vão se agregar ao seu corpo, elas são mais puras. É interessante, né? Embora aqui na Terra. Então, tem muito misturado ainda. Mas ela não vai chegar à regeneração, nós vamos para a enfermaria. Na enfermaria vai estar melhor do que na UTI. Então, as energias vão ser diferenciadas. A encarnação material é para mundos inferiores, que é esse nosso aqui e outros que existem, que há muitas moradas, né? Então, a proporção que a gente vai evoluindo, vai deixando essa coisa pesada. A evolução nossa, as nossas escolhas, pode acelerar o processo. Nós podemos acelerar. Vejam que consolador. Nós podemos acelerar. O esforço é de quem? Do espírito, para se libertar dos corpos densos. Quem vai se libertar dos corpos densos? Somos nós, pelo nosso esforço. O estado de erraticidade, ele também é influenciado, né? Porque nos intervalos das encarnações, a situação do espírito reflete o grau de adiantamento dele. Então, aqui vai sair muita gente daqui da Terra. Mas, dependendo do grau evolutivo que então eles vão ter, vão estar em lugares agradáveis, que tem também, claro, porque eles construíram isso para ele. E vão ter aqueles que vão ficar mesmo ali em sofrimento, porque eles também escolheram. Então, quando eu posso estar aqui no céu, agora, aqui, através das minhas escolhas, dos meus pensamentos. Eu desencarnando, vou continuar me sentindo no céu, porque as minhas escolhas estão sendo essas agora. Escolhas boas. Então, no processo na erraticidade, eu também vou estar nesse sentimento. Então, o céu está onde? Aqui dentro. Como o inferno também está aqui dentro da gente. Então, a gente vai encontrar na erraticidade todo tipo de situação, porque são as escolhas dos espíritos. Então, qual é o sentido de tudo isso? Qual é o objetivo? Encerrando agora, o objetivo é a perfeição. A encarnação é um meio para o espírito atingir a perfeição moral e espiritual. Quem tem que fazer o trabalho? Somos nós. Temos recursos? Temos. Os instrumentos estão ao nosso redor? Estão. Quem é que tem que colocar a mão nos instrumentos? Somos nós. Nós, esses espíritos que estão aqui. E seremos impulsionados se fizermos boas escolhas. Porque a misericórdia divina, ela é infinita. O amor de Deus é incondicional. Busquemos, escolhemos bem, que seremos sempre impulsionados para o bem. E assim, a verdadeira limitação é o tempo que o espírito leva para se desapegar do materialismo e dos vícios, aproveitando cada experiência para evoluir. Então, é isso que eu trouxe para vocês essa noite. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e muita paz.